Olá, sejam bem-vindos à disciplina de TCC final, né? Estou aqui eu, a professora Desirê, para falar um pouquinho desse trabalho que às vezes faz vocês ficarem com a vontade de arrancar os cabelos, eu sei disso. Mas deixa eu falar um pouquinho, antes de falar da disciplina, falar um pouquinho de mim. Sou a professora Desirê, tenho formação em pedagogia e em história, né? Mestrado em educação e doutorado em educação, quer dizer, tenho uma formação toda direta na área da educação. Aqui na instituição eu atuo na área de docência, na área de pesquisa, né? E por isso que eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o TCC, o Trabalho de Conclusão de Curso. Essa disciplina que vai fazer vocês elaborarem a síntese do que foi a formação de vocês, do curso que vocês escolheram fazer, né? Aquele trabalho que vai, já está dizendo, né, concluir o que foi aqueles anos da formação de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos slides. O TCC é um trabalho científico que resulta de uma pesquisa executada de acordo com os requisitos científicos de sua área específica, né? Se este material, né, que nós acabamos de ver aqui nos nossos slides, está dizendo que o TCC trabalha com as relações científicas, né? Então não são mais opiniões, não são mais o que nós achamos, não é a conversa popular entre amigos, né? Aqui é a consolidação do trabalho científico e por isso que ele é um trabalho que demanda um pouquinho mais de dedicação, né, de disciplina na hora de desenvolver, né? Vai demandar muita leitura, né? Porque vamos trabalhar com o conhecimento científico, com o conhecimento historicamente construído. Vamos dar uma olhadinha aqui nos slides na ementa da disciplina. A ementa da disciplina vai trabalhar, então, o que é esse elemento básico, que é a conclusão do curso a partir desse trabalho que vai trazer um eixo específico que cada um de vocês vai estudar, vai achar que é importante para estudar dentro da disciplina de vocês. Esses elementos, então, estão ali, ó, elementos constitutivos para a elaboração de uma análise de dados, né? Vocês vão trabalhar com base de dados, vão trabalhar com pesquisas bibliográficas, nós vamos falar isso um pouquinho na disciplina agora, no desenvolvimento da disciplina, né? E como vocês fazem essa estrutura do trabalho, que é a relação da pesquisa, né? Qual é a metodologia que vocês usam para fazer o trabalho, como que vocês vão dizer que é o conceito científico que vocês vão estar aplicando, independente do curso que vocês estão fazendo. É claro que nós estamos pensando, né, nas licenciaturas, no princípio da docência, e os objetivos de um trabalho de conclusão de curso vão precisar estar alinhados a esses preceitos. Então, a base do trabalho de conclusão de curso, que aqui no nosso, na dinâmica dos nossos cursos, é no formato de artigo, né? Então, é desenvolver um trabalho de conclusão de curso no formato de artigo e trabalhar a base científica. Os próximos passos nós vamos trabalhar todo esse desenvolvimento. O que a gente faz, como é que a gente faz, que materiais a gente usa, como é que eu começo esse início de pesquisa. Então vamos falar um pouquinho agora, vamos relembrar do TCC. O que é o TCC? Vocês já passaram por fases, né, desse trabalho. Já passaram pela fase do TCC projeto, né? E agora nós estamos na fase do TCC texto final. O projeto vocês elaboraram as primeiras ideias, né? Aquela questão do problema de pesquisa, né? O que eu vou pesquisar, né? O que eu vou discutir, o que eu vou trazer como propriedade científica para discutir esse fechamento do meu curso, né? A primeira fase foi o projeto. Agora a gente está no TCC final, né? Que é a escrita do texto propriamente dito.
né? E a terceira fase é a fase que vocês vão, daí já com o trabalho concluído, com o texto escrito, vocês vão fazer a apresentação, vão fazer a defesa das ideias científicas que vocês elaboraram em toda essa trajetória, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide só para relembrar essa estrutura do trabalho. Então, trabalho de conclusão de curso, né? Que aqui a gente faz no formato de artigo. A primeira fase vocês trabalham com o desenvolvimento do projeto. Agora nós estamos discutindo a fase do TCC, que é o texto final, né? E a fase que daí é conclusiva já do trabalho de vocês, que é a apresentação, que daí é a elaboração das ideias já sistematizadas. E aqui, já falamos aqui sobre essa estrutura, a estrutura que vocês já acompanham. Nós estamos então no texto final e nós vamos falar então sobre essa estrutura do texto final. Como é que se desenvolve esse texto final? Como é que eu vou fazer esse artigo? Vamos falar pontualmente sobre isso, sobre a estrutura desse trabalho, tá? Pensando aí essa perspectiva do que é pesquisar, né? Do que é fazer pesquisa, do que é pensar a produção científica, né? Então, todo o desenvolvimento do trabalho de vocês, ele está direcionado por essa indagação, né? A partir do que vocês propõem estudar. Os problemas educacionais hoje são muitos, né? E se nós precisamos pensar problemas, né? É pensar a ação do trabalho efetivo de cada área, né? Se eu sou da área da pedagogia, né? Quantas coisas para pensar? Se eu sou da área da geografia, né? Pensar a geografia social, pensar as dimensões de como que toda a formação básica está se apropriando desses conteúdos hoje, né? A questão da história, quem está fazendo história, né? Como é que pensar a relação do tempo, pensar o que é moderno, pensar o que é velho, pensar os períodos, né? A filosofia, pensar as relações da reflexão social, do que é ser homem, do que é ser humano, né? Isso são bases aqui, é claro que eu estou pensando questões investigativas generalistas, mas só para vocês pensarem aí um recorte que nessa fase que a gente já está, vocês já devem ter pensado o recorte, que agora isso vai ser a mola motriz do trabalho de vocês, né? O que vai direcionar o trabalho de vocês de investigação. Por isso sempre a palavrinha indagar, perguntar, questionar, problematizar, né? Problematizar uma relação dada. O trabalho de conclusão de curso, ele não é um trabalho da nossa vida. Sinto dizer isso. Ele é um trabalho que ele merece muito comprometimento, muita disciplina, mas não é o trabalho da nossa vida. Vocês vão passar por outras fases, até porque vocês vão para pós-graduações, né, vão emancipar a formação de vocês. Mas sim, o trabalho de conclusão de curso, ele é muito importante. Ele pode não ser da nossa vida, mas ele é muito importante. Porque é isso, ele é o fecho de toda uma formação, né? A gente passa muito tempo fazendo uma graduação e ao final dessa graduação, o fecho é o trabalho de conclusão de curso, né? Que questões, a partir de todas as disciplinas, dos eixos das disciplinas que você teve, que questões que suscitam você pensar, né? E trazer daí a emancipação do que você pesquisa para a sociedade, né? As relações de toda a sociedade. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos slides. Então, olha lá, isso que a gente vinha falando, o trabalho de conclusão de curso, ele vai trazer a construção do conhecimento científico. Nós vamos discutir emancipações teóricas, bibliográficas, ou do plano do cotidiano, da realidade, né, que se constituam num princípio científico, como está trazendo aqui no slide para a gente, né?
Como princípio científico, a pesquisa implica diálogo constante com a realidade, a fim de descobrir e construir conhecimento, fundamentado no confronto entre teoria, método, experiência e prática. Então, todo o trabalho científico, ele está alinhado, né, à realidade e à relação teórico-prática, né? Muitos de vocês podem escolher a metodologia científica da pesquisa bibliográfica, mas mesmo assim vai se trazer uma relação prática do que está se pensando sobre a realidade. Isso é expansão do conhecimento científico, né? Não é mais aquela conversa que eu tenho em casa de eu pensar que, olha, não é importante estudar filosofia. Eu converso lá em casa com a minha família e acho que não é importante estudar. Aqui no trabalho de TCC, aqui na vida acadêmica, se você trouxer isso como questão problematizadora, você vai ter que ter o quê? Elementos teóricos para você validar essa sua hipótese ou essa sua questão problemática, né? Então, você vai trabalhar com os autores, vai trazer os teóricos para você poder discutir isso, né? Não é mais uma conversa informal, mas você vai ter que discutir isso a partir de uma relação teórica com os autores, ou com a relação da prática com a realidade, que é você olhar o cotidiano escolar, você olhar as relações que acontecem no universo, né, da educação básica, do ensino fundamental, e trazer esses dados para serem discutidos com a relação teórica, que também vai implementar o que você está produzindo. Isso é o conhecimento científico, não é mais aquela opinião, mas é você trazer a relação da prática com a relação teórica. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos slides. A pesquisa é relacionada como um princípio educativo no sentido de que ela vai trazer uma emancipação social, né? Ela vai ter que trazer o impacto dessa pesquisa, né? Vai ter que trazer relação pessoal e social para toda a sociedade. Pessoal, no sentido de que é você se emancipando, você conhecendo o autor, né? Você conhecendo as teorias, os conceitos, né? Se apropriando disso. Se eu conheço o que é geografia social, vou pesquisar sobre isso, né? Vou pesquisar imigração, vou pesquisar deslocamento de pessoas, né? Vou pesquisar dados do IBGE sobre o número de pessoas em tal estado, nos municípios. Tudo isso é a minha emancipação pessoal, conhecimento que eu não tinha. E eu vou adquiri-lo, né, nesse momento do trabalho de conclusão de curso. Por isso que ele é um trabalho bastante importante, né? E eu já dizia no início, ele não é um trabalho que é o trabalho da nossa vida, mas ele vai trazer muita emancipação pessoal nesse sentido, porque você é que vai se especializar naquela temática em que você teve lá uma coisinha que você colocou como problematizadora, que você quer investigar, que você quer saber um pouquinho mais, né? Que você quer aquele conhecimento para te ajudar na sua relação profissional. E a questão social é isso, é trazer emancipação na sua pesquisa, né, para a sua questão profissional, que vai emancipar para toda a sociedade. Então, ele é um núcleo muito importante da formação ou trabalho de conclusão de curso. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é uma fase que vai passar e vai trazer grande aprendizado para que vocês possam ir para as próximas fases e ajuda também bastante na formação profissional, na atuação da sua carreira depois. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos slides. E o papel da pesquisa? Como é que é o papel da pesquisa para que nós possamos validar toda essa perspectiva de trabalho científico, trabalhar com conhecimento historicamente construído, né? Esse é o papel, a pesquisa tem um papel fundamental quanto a isso, né? Vamos ver aqui, a pesquisa exerce um papel mediador no preparo de professores para que venham ter uma atuação docente eficaz em uma sala de aula. Eu trouxe aqui para vocês uma citação de uma professora que
é uma professora conceituada na área de pesquisa, na área de docência, na área da educação, né? E ela traz essa discussão para a gente da importância para a formação de professores, né? Que é a pesquisa, o papel da pesquisa. Todo professor precisa ser um pesquisador. Essa ação de pesquisa se inicia aqui, gente, nesse trabalho de conclusão de curso, né? À medida que vocês vão mexer com teorias, vocês vão mexer com conceitos, vão buscar materiais, vão olhar para a realidade de uma prática escolar, né? Vai ajudar vocês a fundamentar o seu perfil docente, a sua prática docente, né? A melhoria da qualidade na educação. Então, o pesquisador, ele vai trazer, é claro, conceitos com profundidade, mas o professor pesquisador precisa fazer pesquisa constante para elaborar seus conteúdos, seus planejamentos de aulas, para elaborar processos de avaliação. A todo momento ele vai precisar pesquisar. Então vamos falar um pouco agora da estrutura do trabalho de conclusão de curso, né? A estrutura desse texto final. Vamos ver aí todos os passos como que se desenvolve, né? Vamos prestar bastante atenção aqui nas temáticas que nós vamos tratar hoje, que é bastante importante para que vocês façam um bom desenvolvimento do texto. Vamos olhar aqui um pouquinho o nosso material. Então, olha aqui. Primeira coisa bastante importante, pensar ali para pensar as ideias. Nossa, eu já tenho toda a estrutura, tenho o meu projeto, fiz problema de pesquisa, objetivo, justificativa, tenho já a descrição da metodologia, tenho boas referências, mas como que eu vou estruturar isso? Como é que eu vou escrever isso, né? Então, a estrutura do trabalho é no formato de artigo. Isso que nós vamos ver aqui. E prestem atenção aqui como conta nossos slides, né? Número de páginas. Como é que é essa produção? Mínimo de 15 páginas e o máximo de 18 páginas para formulação do nosso artigo. A gente vai dar uma olhadinha no material para a gente ver como é que se estrutura esse artigo. Aqui estou trabalhando com vocês informações obrigatórias, tá? Então, vamos prestar atenção nas informações obrigatórias. Título, identificação, resumo, palavra-chave, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Esses itens são itens obrigatórios para a estrutura do artigo, tá? Começa com a identificação, né, com a sua identificação no artigo, com você se colocando como autor, o título do trabalho. Logo depois a gente vai ter o resumo, a gente vai falar especificamente também sobre essa estrutura do resumo, que é o resumo científico, que são as informações específicas da elaboração do texto que vocês vão ter. Logo após, as palavras-chave, né? Palavras-chave que são de 3 a 5 no máximo, que tem que refletir o seu trabalho. E daí você chega na parte que é o desenvolvimento, que é o recheio do bolo, né? Que é onde estará a elaboração do trabalho que você já começou lá no projeto, na fase do desenvolvimento do projeto. Após o desenvolvimento, considerações finais e referências, né? As referências obrigatórias. Isso é obrigatório estar no texto. Vamos olhar mais um pouquinho o nosso material. Aqui tem um modelo de como que são as referências, conforme as normas da BNT, que precisam estar apresentadas no artigo, né? Então, sobre normalização, o título ele tem que ser centralizado no texto, né? Vocês vão ter um modelinho lá para vocês acessarem, né? Mas aqui só para lembrar, centralizado em negrito, e daí não é porque é o título do texto, gente, que eu vou lá e vou deixar o meu texto, com a fonte 14, porque meu título é muito importante, e eu trabalhei tanto para esse trabalho e eu quero destacar. Não, a fonte é 12,
né? Não precisa florear o trabalho ele já vem com o título em negrito exatamente para dar a devida importância para a sua temática. Então, prestar atenção em toda a estrutura de normalização conforme as normas da ABNT e conforme as orientações do curso, né? Que vocês têm modelos para que vocês apliquem no desenvolvimento e facilitem um pouco o desenvolvimento. Tá? Então, prestar atenção no padrão desse desenvolvimento, não alterar as orientações que estão sendo solicitadas. Vamos olhar mais um pouquinho o nosso material. Após o título, né, nós colocamos ali a nossa autoria, né, você como autor do trabalho vai colocar seu nome, seu e-mail, né, e também o nome do seu orientador. O professor que vai ajudá-lo a desenvolver o trabalho, vai tirar suas dúvidas, vai ajudar você aí a movimentar toda a tua produção, a produção de autoria no trabalho. Após essa parte, que é a parte inicial da estrutura do artigo, vem o resumo, tá? O resumo é um item bastante importante. Ele é um item bastante importante porque ele vai ser a porta de entrada do seu trabalho. Ele vai trazer toda a apresentação do seu trabalho. Tá? Quando nós convidamos alguém para a nossa casa, a gente convida e geralmente a gente chama a pessoa e abre a porta da frente, né? Sabe aquela coisa assim, né, que a gente tem aquela sala lá arrumadinha lá para receber a visita, né? O resumo ele é mais ou menos isso, ele é a porta de entrada do seu trabalho científico, né? Então você vai trazer ali as elaborações de toda a estrutura do artigo e num formato um pouquinho específico, porque esse resumo científico, gente, ele é um resumo que ele tem que trazer ali problema de pesquisa, objetivos de trabalho, a justificativa do trabalho, a descrição metodológica e isso tudo num formato sucinto, né? Você tem que ser breve. Ali é o momento de trabalharmos o poder de síntese. Um bom resumo, muitas vezes, vai levar a gente a ler, né, o artigo inteiro. E quando a gente tem um resumo que muitas vezes não se refere ao que está lá no desenvolvimento do trabalho, vai fazer com que o trabalho não seja lido. Então, é importante a descrição do resumo. E o resumo, uma dica, né? Nós desenvolvemos o resumo sempre ao final do trabalho. Entendam, eu estou mostrando a estrutura. Depois do título e toda a descrição dos autores, vem o resumo, né? Essa é a estrutura do artigo. Mas o resumo, ele é o último item que nós devemos desenvolver. Por quê? Aí você terá a totalidade do seu trabalho. Você já tem todas as definições metodológicas, você já tem claro os autores que você usou, o percurso que você percorreu no seu trabalho, e daí você vai lá e escreve o seu resumo. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Aqui, continuando, né, só algumas dicas também do que deve ser contemplado no resumo, né? Eu estou dizendo aqui para vocês que o resumo ele deve ter de 150 a 250 palavras, né? Essa dimensão da quantificação de caracteres que vai ter no resumo é porque geralmente os artigos, quando a gente vai mandar um artigo para uma revista, por exemplo, é solicitado um número de caracteres. E porque ele não pode ser um resumo muito longo, né? Em média, então, de 150 a 250 caracteres, palavras, caracteres não, palavras, né? Isso vocês devem estar pensando, nossa, é muito pouco, são poucas palavras para dizer tudo que eu estou pesquisando, né? Pois é, aí de novo, né, o poder de síntese de você agregar as informações mais importantes que são do seu artigo e você trazer nessa apresentação ali no resumo. Vamos olhar mais um pouquinho nosso material. Então, outras questões que devem aparecer ali. O resumo, ele é um resumo científico, que ele tem uma formatação adequada, né? Ele tem uma formatação específica.
Ele vem ali em espaço simples, não tem parágrafo, né? O resumo é o único momento do seu artigo que você não vai usar parágrafo. Não tem parágrafo. Espaço simples, né? No entre linhas, né? A fonte é a fonte 12, Arial 12, normal, mas ele é em espaço simples. Então, o resumo, ele tem essa formatação bastante específica, né? Mas vocês vão ter o material para olhar. Mas prestem atenção quanto a isso, né? Quanto às informações que devem estar contidas ali entre essas 150 e 250 palavras. Então, não é escrever só parte das considerações finais, por exemplo. Tem gente que acha que a parte das considerações finais pode ser o resumo. O resumo ele é a apresentação, então ele deve adequar todas as partes, todos os tópicos de desenvolvimento do seu artigo. Né? Basicamente, olhem para a estrutura, né, do seu projeto, que é a fase aí que vocês já concluíram, e dali você tira a essência das informações para colocar no resumo. Tá? Vamos dar mais uma olhadinha no nosso material para olhar uma outra fase bastante importante. Vamos dar uma olhadinha nas palavras-chave, que é o final, o que compõe a estrutura do artigo. Né? Se nós estamos falando que o resumo, ele é a palavra, ele é a porta de entrada do seu trabalho, né? As palavras-chave, e é uma síntese, né? O resumo, ele é uma síntese do que você já elaborou. E ali para frente a gente vai falar um pouquinho da introdução do trabalho, né? A palavra-chave é esse resumo do resumo. Por que palavra-chave? Como é que nós encontramos os textos para escrever as nossas investigações, as nossas pesquisas? Pensem aí agora. Como é que eu encontro textos sobre educação infantil? Eu vou lá no meu amigo Google, né? Na terra de ninguém ou na terra de todo mundo, porque tem hora que a gente encontra coisas, mas a gente não sabe de quem é, então temos que prestar atenção sobre isso também. Então, a gente vai lá fazer uma pesquisa básica no Google, a gente coloca o quê? Uma palavra-chave. Vamos pensar uma coisa básica. Eu estou em casa e quero comer uma pizza. Não tenho endereço de nenhuma, mas eu sei que tem várias por aí. Eu vou lá no Google, né, e vou colocar o meu bairro. Já vou ter um elenco, vários endereços que eu possa ir lá e buscar a pizza que eu quero ou chamar a pizza para vir na minha casa. Né? Uma busca com uma palavrinha-chave que foi o meu bairro. A palavra-chave do artigo, ele é isso. É para ser uma linha de recorte para que eu possa encontrar a temática que eu preciso pesquisar. E por isso que a palavra-chave, ela é muito importante. A partir da palavra-chave, a gente encontra o que precisa. Né? A gente encontra textos, áreas temáticas, né? Áreas específicas, autores, tudo por palavra-chave. Então, prestar atenção também na hora do desenvolvimento das nossas palavras-chave, que também é uma fase que a gente deve deixar para o final do desenvolvimento do artigo. Bastante importante a palavra-chave. A palavra-chave ajuda muito. Quanto mais específica, nós chegamos mais fácil no que nós queremos, né, quando a gente faz pesquisa. Geralmente, né, a gente deve olhar sites confiáveis, vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas quando a gente vai fazer essas pesquisas, olhar sites confiáveis, geralmente não ir no Google geral, ir no Google acadêmico, porque vocês estão construindo trabalhos acadêmicos e aí vocês já vão ter artigos de mais confiabilidade para utilizar. Vamos olhar aqui nosso material novamente. Então, as palavras-chave, elas podem ser de 3 a 5. Vocês podem usar de 3 a 5 palavras. Não mais do que isso, né? Não dá para encher de palavra-chave. Eu recomendo que utilizem-se 3, né? Vai ficar mais fácil para pensar aí a linha temática, para pensar a base da pesquisa, para pensar o direcionamento do trabalho. Muitas palavras também acaba que
desestrutura um pouco a base do trabalho. Próxima fase que nós vamos falar é a introdução do trabalho, que também é bastante importante, né? A introdução, se o resumo é a porta de entrada, a introdução já é a sua visita na sua casa, né? Ela na sala, ela indo para a cozinha, indo para a copa, e a sua visita se movimentando na sua casa. Então, a introdução já é a estrutura do seu trabalho. Aí sim é o momento onde você vai utilizar o que você já processou no seu projeto, ali na sua introdução. Toda aquela parte, daí você entende a lógica de por que você tem que fazer antes um projeto para depois desenvolver um artigo, né? Porque você tem já, no projeto, você já fez lá problematização do seu trabalho, já escolheu a sua área temática, já apresentou a sua área, já colocou seus objetivos gerais, né, que são mais amplos, já solidificou seus objetivos específicos, de 1 a 3 objetivos específicos, já justificou o seu trabalho, já disse por que eu estou fazendo isso, né? Qual é o interesse? Já fez um recorte metodológico. Isso tudo vai aparecer ali na introdução. Essas informações devem aparecer na informação do seu texto, né? Recorte metodológico, principais autores que você vai usar. Importante, gente, fazer na introdução um primeiro parágrafo apresentando a sua área, né? A sua área temática. Fale como se você estivesse conversando com uma criança de 4 anos para apresentar isso na sua introdução. Por que eu dou sempre essa recomendação? Porque muitas vezes você acha, olha, eu estou fazendo um trabalho de conclusão de curso, muita gente já estudou sobre isso, então por que eu vou ficar falando de novo? Muita gente já estudou, mas essa elaboração é sua, não é? E muito possível que outras pessoas vão ler depois o seu trabalho e que talvez não tenham conhecimento tão específico como você. Então, quanto mais você apresenta a sua área na introdução, o seu trabalho vai ficar mais claro, vai ficar mais inteligível, né? As pessoas vão entender ele de uma forma mais objetiva, né? Então, esmiúce, trabalhe isso, né? A introdução, ela não é uma parte do trabalho muito longa, é um trabalho ali que vai de uma página a 1,5 páginas, né? Mas se você precisa elaborar essas informações de forma argumentativa, dissertativa, né? Compondo o seu trabalho. Lembrando dessas informações, problema de pesquisa, apresentar a área temática, os objetivos do trabalho, o recorte metodológico. Como é a estrutura de artigo, gente, o recorte metodológico ele aparece ali na introdução, ele não vai aparecer lá no meio do trabalho, né? Ele tem que aparecer ali na introdução do trabalho, já tem que aparecer qual é o seu recorte metodológico. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Então, aqui, como eu falei, né, a introdução ela tem que aparecer, ó, objetivos do trabalho, né, o problema de pesquisa, a justificativa e o seu recorte metodológico. E ainda, né, lembrar que ela, de 1,5 páginas, estou indicando aqui 2 páginas para a introdução, está ótimo, não precisa mais do que isso para o artigo. A próxima fase, né, que faz parte da introdução, é falar um pouquinho da metodologia. A descrição metodológica do trabalho é bastante importante e vocês já fizeram esse pré-trabalho lá no projeto e aqui vocês vão consolidar, né? Trabalhar com o procedimento metodológico, com a descrição de como vocês estão circulando as ideias do trabalho de vocês, né? Aqui é o momento de você dizer se seu trabalho vai ser um trabalho bibliográfico, né, que vai ser uma pesquisa indireta, ou se vai ser uma pesquisa direta, que você vai estar no campo, né, que você vai estar olhando as práticas, as realidades, para buscar dados e daí fazer a análise e a descrição no seu trabalho, né? Esse é o momento de você fazer essa discussão, que nem sempre é muito fácil, né, de você optar de como vai fazer isso,
mas é muito, no artigo, os trabalhos de conclusão de curso, é muito usual que se trabalhe mais com a base bibliográfica, né? Pela questão do tempo, pela questão do prazo que vocês têm para desenvolver o trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material? Então, olha aqui, as bases, esse quadro aqui a gente já trabalhou, né, só para a gente relembrar os tipos de pesquisa, né, de como a gente pode explorar isso no recorte metodológico. Então, se eu escolho em um momento a minha pesquisa ser de campo ou ela ser bibliográfica, que ela vai ser aquela pesquisa indireta, né, de como que eu vou fazer a descrição da natureza da pesquisa. Se ela vai ser uma pesquisa básica, uma pesquisa aplicada, se eu vou utilizar a pesquisa exploratória, se eu vou explorar um tema, né? Se eu vou usar a pesquisa, ação, que é eu em ação, e daí eu já estou escolhendo a natureza para a pesquisa, direcionando para uma pesquisa direta, indo para o campo, né? Então, isso é bastante importante, vocês têm referenciais, vocês já têm lá indicação de livros. Eu indico mais um livro bastante importante para vocês usarem aí na descrição da metodologia, que é o livro do professor Antônio Joaquim Severino, né, professor da USP de São Paulo, está na Uninove também em São Paulo, e que trabalha bem essa discussão da metodologia, chega muito fácil para quem está trabalhando nessa fase do trabalho de conclusão de curso. Então, ele faz uma descrição muito próxima da discussão do aluno de graduação que está se iniciando na pesquisa, né? Então, é um referencial aí que vocês podem dar uma olhadinha. Vamos olhar mais um pouquinho o nosso material. Então, essa descrição, olha lá, pode ser uma pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, né? Que daí você vai já indicar os objetivos da sua pesquisa, né? Pesquisa daí que de natureza mais indireta, ela pode ser documental, bibliográfica. Documental é quando a gente mexe com os documentos, documento de uma instituição, de uma escola, documentos de alunos, né? Documentos teóricos sobre uma área, isso é uma pesquisa documental, aliado à questão da pesquisa bibliográfica. Para a pesquisa, a gente utiliza também os procedimentos de pesquisa. Esses procedimentos de pesquisa, eles são o recorte do que você escolhe como base de pesquisa. Se você escolher uma pesquisa direta, que é uma pesquisa que você vai para campo, você tem que escolher que instrumento você vai utilizar para recolher os seus dados, né? São esses instrumentos: questionário, entrevistas, né? Você vai fazer entrevistas diretas individuais, você vai fazer entrevistas já estruturadas, né? Você vai fazer entrevistas multifocais, né? Que estratégia você vai usar para a sua pesquisa? Você vai usar a observação. A observação é uma estratégia de pesquisa bastante importante também, né? Então, a observação também é uma ação de um procedimento de pesquisa. Então, lembrar qual é o procedimento de pesquisa que você vai usar. Assim você consegue descrever a sua pesquisa, dizendo qual é a sua pesquisa. Pesquisa direta, indireta. Quais são os procedimentos para você desenvolver essa pesquisa? Quais serão os procedimentos que você vai desenvolver essa pesquisa? Né? Vou usar entrevista, vou usar questionário, vou usar observação, né? Vou usar material documental. Então, esse aí é o recorte que você vai desenhando a sua pesquisa e que vai te assentando. Agora você diz assim, agora eu sei o que eu vou fazer, para onde que eu vou, como é que eu vou desenvolver a base teórica do meu texto. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Vamos dar uma olhadinha no desenvolvimento do artigo. A parte do desenvolvimento é uma parte bastante importante, que é o recheio do bolo, que é onde você traz toda a análise dos dados, onde você traz toda a análise dos teóricos que você está usando. Se você escolher uma pesquisa bibliográfica, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica com base em alguns autores, em alguns conceitos, tá? E isso vai ter que estar
ser dialogado ali na estrutura do seu texto. E se você escolher uma pesquisa de campo, os dados também vão ser analisados ali. Lembrar que nos tipos de pesquisa, a gente, quando escolhe um tipo de pesquisa, a gente não faz só uma pesquisa de campo ou só uma pesquisa bibliográfica. Estou dizendo por quê? Quando você faz uma pesquisa bibliográfica, você também, o seu problema está com o foco no olhar na realidade, mesmo que você não esteja lá na prática. E, ao mesmo tempo, quando você faz uma pesquisa de campo, que você está lá olhando a realidade, você também está pensando a relação teórica junto com os autores. Então, é aqui no desenvolvimento do texto, do artigo, que é a terceira fase ali do desenvolvimento, né? Já passamos pelo resumo, fomos para a introdução e agora o desenvolvimento. É no desenvolvimento do texto que você vai conseguir trazer essas dimensões do seu olhar do problema de pesquisa e a relação teórico-prática. Tanto quando você escolhe uma pesquisa bibliográfica, que é a pesquisa indireta, tanto quanto você escolhe uma pesquisa direta, né, que é a pesquisa de campo, para você consolidar ali os dados da sua pesquisa. Nesse diálogo, a gente faz uso, para escrever o texto, como é que eu recheio esse bolo? Você vai usar ali as citações, o diálogo, que é a construção do conhecimento científico. A construção do conhecimento científico vem aí a partir desse diálogo que você vai fazer com os autores e com os dados que você traz para a sua pesquisa. As citações, nós já falamos sobre isso, mas vamos dar uma lembradinha, né? A gente tem a citação direta, aquela citação que tem recuo, com 4 centímetros de recuo, que ela vem com espaço simples no texto, que ela vem com uma letra menor, né, a fonte 10 ou 11, já que é aquela citação que vem destacada. Ela vem destacada porque é a ideia principal do texto. Quando a gente está lendo um livro e a gente olha uma citação direta, essa citação destacada, é o autor dizendo para você assim, prestem atenção aqui porque aqui tem uma ideia importante, um conceito importante. No seu artigo, você deve trabalhar com a citação direta, com essa mesma possibilidade de estar informando um conceito, uma ideia que é bastante importante para o que você está falando, para o que você está pesquisando. Lembrar que a citação direta é aquela que você usa com transcrição literal do texto. Então, quando você coloca no seu texto, é literalmente como está lá no livro, como está no artigo que você pesquisou, né? É uma transcrição literal. O segundo tipo de citação é a citação indireta, que também é uma transcrição literal, mas ela é menor do que a citação indireta. A citação direta a gente usa com mais de 4 linhas. A citação indireta, ela vem no corpo do texto, entre aspas, né? Vamos lembrar, entre aspas, até 3 linhas. Então, é uma ideia que vai colaborar com o que você já está falando. Usar a citação indireta é bastante importante para isso. Então, é um autor que está colaborando ou, de repente, é um autor que você está contrapondo uma ideia e que você vai trazer uma citação curta, né, que a gente chama de citação curta. E o último tipo de citação, e que é bastante importante, é a paráfrase ou livre, que é o tipo de citação que a gente utiliza usando nossas palavras, né, com as ideias do autor, mas com as nossas próprias palavras. Temos que tomar um cuidado aqui para não deturpar a ideia do autor e sempre citá-lo também. Então, esse é o tipo de referência, de citação, que vai estar lá na escrita do seu texto, que é aquela citação que a gente só coloca nome do autor e ano. Os outros 2 tipos de citação que eu falei antes são aqueles tipos de citação que nós colocamos autor, ano e página. O único tipo de citação que nós não utilizamos colocando o número de página é a paráfrase ou citação livre, que nós chamamos de citação livre. Então, olha, falamos já da estrutura geral, né? Começamos lá com a identificação, o título do trabalho, o resumo, que é a porta de entrada do seu trabalho, a introdução do texto, onde você vai definir ali
a descrição dos seus objetivos de trabalho, da problematização, a descrição metodológica, falamos um pouquinho dessa descrição, o que tem que ter, os tipos de pesquisa, pesquisa exploratória, pesquisa aplicada, pesquisa indireta, pesquisa direta. Compomos o desenvolvimento do texto, né? Como é que eu faço o desenvolvimento, que é o teor máximo do desenvolvimento do artigo. E depois que a gente faz todo o desenvolvimento do texto, trabalhamos os autores, os principais conceitos, elaboramos as análises dos dados, se eu usei dados no meu trabalho, coloquei esses dados lá, chego nas considerações finais. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. As considerações finais. Consideração final, geralmente, você chega lá no trabalho e você já está meio cansado, né? Você já não quer escrever muito, né? Só que não dá só para dar um beijo na Xuxa e dizer tchau e beijo para a mãe e para o pai nas considerações finais. Nas considerações finais eu tenho que trazer, sim, a síntese do trabalho. A síntese do que eu desenvolvi lá no trabalho e trazer novas dimensões do que pode ser esse trabalho. As considerações finais, elas vão trazer lá uma regressão, né? Você traz lá, você vai lá para o seu texto de novo e traz os pontos principais que você elaborou. E também você tem que trazer pontos que possam ser ativados para novas pesquisas, novas incursões, novas reflexões, né? Isso tem que aparecer nas suas considerações finais. Então, se no meu artigo eu trabalhei lá no desenvolvimento, tem 3 tópicos, né? Eu discuti 3 tópicos importantes e que traduzem o meu problema de pesquisa. Isso tem que ser refinado lá nas suas considerações finais. Não dá para você ir para as considerações finais e fazer só um parágrafo. Foi muito bom fazer esse trabalho, foi uma aprendizagem importante para mim, como a gente já falou no início, né, dessa aula. É muito importante, é claro, o TCC, a conclusão desse trabalho. Você deve mencionar isso nas suas considerações finais, mas ela não pode ser só isso. Você tem que trazer, sim, ali uma discussão do que você colocou no trabalho, né? Se foi um trabalho teórico ou se foi análise de dados, de maneira conclusiva. Não é uma conclusão, por isso que se usa considerações finais. São as considerações que você traz sobre o que você elaborou, porque é um trabalho inicial de pesquisa. Vamos dar mais uma olhadinha no nosso material. Como eu falei, o que a gente apresenta lá? Olha aqui, procedimentos metodológicos, né? Vai discutir os resultados, pensando os objetivos do seu trabalho de pesquisa, né? E vai também trazer ali algumas discussões sobre o que você alcançou desses objetivos ou o que você não alcançou desses objetivos. Não que você tenha que ter uma resposta final, porque, de novo, vou repetir, ele não é um trabalho conclusivo, mas ele traz, né, uma discussão, você tem que trazer os avanços a partir do que você discute ali. Então, aqui, as considerações finais terminam com um artigo, com a apresentação de inferências, que é isso que eu já coloquei, né? Você tem que trazer ali a articulação do que você trabalhou como problema de pesquisa e objetivos de trabalho, e as indicações de pesquisas futuras, né? Que você possa ajudar aí futuros pesquisadores, né, nessa conclusão do seu trabalho. Aqui, conforme os slides, outra questão importante são as referências. Vamos falar um pouquinho sobre as referências. As referências são obrigatórias, né, e elas devem ser apresentadas conforme o desenvolvimento do seu texto. Tá? Não dá para você, fui lá no Google acadêmico, utilizei lá, vi lá que tem um monte de artigo bacana sobre a minha área. Muito legal, vou usar esses artigos, vou colocar aqui, né, para o professor ver que eu pesquisei. Pode fazer isso? Não. Você, no seu artigo, tem que apresentar só referências que você usou lá no desenvolvimento do seu trabalho. Tá? Se eu usei o Milton Santos, vou colocar. Se eu não usei, não vou colocar. Usei aqui o professor Demerval Saviani, vou colocar. A gente, no desenvolvimento das referências finais, que é obrigatório, artigo, a gente só cita na referência final autores que estão contemplados na discussão do desenvolvimento.
tá? Ao mesmo, o contrário ocorre também. Eu não posso deixar de colocar nas referências finais textos que estão mencionados no desenvolvimento. Tem muitos trabalhos que às vezes não passa lá na revisão, o aluno não relê e esquece uma referência ou outra. Por isso, gente, outra dica para o desenvolvimento do artigo e das referências finais. No momento que eu estou fazendo o meu desenvolvimento do texto, usei o autor 1, já vou lá para a referência e já faço a referência, já coloco ele na referência, assim eu não vou esquecer ele. Ele já vai estar ali. Então, à medida que você vai escrevendo, você já vai colocando seu autor lá, tá? Então, sempre usar autores que você coloca no corpo do texto, devem estar nas referências finais, obrigatoriamente, lembrar de todos e colocar lá. Não podem estar nas referências finais artigos que eu não usei. Ah, mas eu pesquisei, deu muito trabalho, eu pesquisei, mas não usei no artigo, mas então eu vou colocar nas referências finais. Não pode, porque você não usou nada, não citou nenhum conceito, você não vai poder usar. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Aqui no material, vocês vão ter uma referência, depois para vocês darem uma olhadinha, dos modelos de como que eu faço a referência, tá? De como que eu uso, de como que eu faço a referência de um texto da internet, de um texto de jornal, de um texto de revista, vai ter tudo aqui apontado para vocês. Porque cada tipo, né, de referência, como está aqui nos slides, ele exige um tipo de registro, né, conforme as normas da ABNT, tá? Então, vocês vão ter contemplados aqui esses exemplos de como que vocês vão usar, né? Geralmente, né, aqui tem um modelo aqui de jornal, de um texto de jornal, como é que você coloca, mas a referência padrão, né, como essa aqui do Pedro Demo, essa é uma referência padrão. Nome do autor, lembrar aqui a dica para referência, gente. Nome do autor sempre em caixa alta, o sobrenome. Sobrenome do autor sempre em caixa alta. Depois o nome pode ser do jeitinho que está ali, que é o Pedro Demo, pode ser só o P e ponto, ou pode ser o nome por extenso. Depois o título da obra em negrito, é a única fase da referência que vem em negrito. A edição da obra, a cidade onde foi publicado, a editora que publicou e o ano da obra. Então, como eu já disse, seguindo aqui, vocês estão vários modelos, vocês têm modelos aqui, ó, de artigos que eu tiro da internet, que tem que ter o link, tá? Artigos de periódicos, como é que eu faço a indicação da referência de artigos em periódicos, tem aqui um modelinho, mas vocês também têm material aí para vocês consultar depois, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o plágio. O plágio não tem como falar em produção científica, em construção do conhecimento científico, sem a gente falar do plágio, né? O plágio é muito recorrente hoje, principalmente porque a gente usa muito o nosso amigo Google, e é muito fácil a gente usar, né, o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aquelas coisas do benefícios e os malefícios que às vezes a tecnologia pode trazer para a gente. A tecnologia emancipa muito a gente, como eu falei ali nas referências. Ali tem um modelo de como que eu coloco a referência de um texto que eu tiro da internet. E esse é um modelo de referência que vocês vão usar muito, né? Tem que ter ali sempre o link. Então, o link do site aonde você usou, né? Então, usar sempre, gente, sites confiáveis, né? Sites que tenham alguma dimensão acadêmica. Vá para sites acadêmicos, entre em bibliotecas acadêmicas, biblioteca da USP, biblioteca da Unicamp, biblioteca aqui da Universidade Federal. Tem um banco de dados de teses, dissertações, TCC, muito grande, gente, que a gente pode acessar tudo via internet e são confiáveis e vocês vão ter um trabalho bastante consolidado. Quanto à relação do plágio, gente, o plágio é você escrever sem você mencionar o autor, né? Não posso fazer isso em momento algum. Outra coisa, já que nós estamos falando de site, Wikipédia é um site de informação importantíssimo, trouxe uma revolução no mundo, né? Paramos de acessar a Barça, material, e começamos a acessar as informações do que nós precisamos, tudo ali pela internet no Wikipédia. É ótimo, é maravilhoso, adoro o Wiki.
Mas assim, pessoal, não dá para usar num trabalho científico referência do Wikipédia, porque o Wikipédia, eu vou repetir de novo, é fonte de informação, ele não é fonte acadêmica. Então, vocês podem ir lá, verificar as referências e pegar as referências que estão lá e pesquisar aquelas referências. Vocês não podem pegar lá, por exemplo, tem um site do Wiki que fala sobre o Rousseau. Eu vou lá pegar a bibliografia do Rousseau e vou colocar no meu texto. Não posso. Eu tenho que pegar a referência que fala da vida do Rousseau, daí eu vou lá, pesquiso e cito aquela referência. Prestar atenção sobre isso. Blogs, sites que a gente entra lá, copia trechinhos. Ah, vou copiar esse trechinho. Gente, hoje é tudo muito fácil de pegar também, né? Então, prestar atenção sobre isso. Não incorrer ao plágio. Trabalhar mais com a autoria de suas ideias, né? Seja autor das suas próprias ideias, né? Corra o risco, né? Então, mas será que está correto? Será que não está? Quando a gente está escrevendo, acontece isso. Então, use a paráfrase, já falamos disso, lembrem lá das nossas aulas anteriores. Use a paráfrase, cite diretamente, né? Talvez alguém vai olhar para o seu texto e vai dizer, mas tem muita citação aqui, mas está referenciada e assim eu me apropriei desse conteúdo. Muito melhor do que você fazer Ctrl+C e copiar, né? Outra questão importante é a gente olhar pro Comitê de Ética. Se eu vou fazer uma pesquisa direta, né, a gente falou aqui sobre pesquisa direta e indireta, e eu vou trabalhar com seres humanos, obrigatoriamente, a minha pesquisa vai ter que passar por um conselho de pesquisa e pelo Comitê de Ética, para uma análise, tá? Isso é uma construção feita já pela Plataforma Brasil, onde professor, orientador, aluno precisa estar inscrito nessa plataforma e esse trabalho precisa passar pelo comitê. Quanto a isso, converse com o seu orientador. O seu orientador ele que vai fazer essa mediação quanto a isso, tá? Não se preocupe em não fazer um trabalho de campo por conta disso, porque o orientador vai poder mediar essa questão do comitê de ética para você. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide para finalizar nossas aulas. Então, olha lá. Referenciar todo o texto, usar os sites confiáveis, coisas que nós já falamos, autoria, construa o seu conhecimento, né? Retrate o seu conhecimento a partir dos autores que você estudou e o acesso do comitê de ética, né? Se for necessário, se você for fazer pesquisa com seres humanos. Aqui a referência do que eu falei de normalização, fica aí para vocês também uma referência bem bacana, para que vocês possam usar aí até para a construção da base metodológica da pesquisa, né? Mais uma referência aí para vocês usarem. A Lakatos também bastante importante, clássica já para pesquisa. E aqui eu já falei do professor Severino. Aqui, essa última referência, só chamar atenção para a questão das normas da ABNT. Quem tem dúvida, eu não sei como é que eu faço citação direta, a professora falou, mas eu não sei. Não sei como é que eu faço a citação indireta ou uma referência. Usa esse livro aqui, é um livrinho prático que está atualizado, ele foi escrito em 2012 pelos bibliotecários da Unicamp e ele tem em formato PDF online, você pega na internet, bem tranquilo e também confiável para vocês utilizarem, tá? Agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham uma boa produção no TCC de vocês, que vocês façam um bom trabalho e que depois lá na prática profissional de vocês esse TCC seja reflexo desse trabalho todo que vocês estão tendo agora.